Jéssica, vamos entrar no aeroporto de Corvo. Queiram, por favor, para a vossa segurança, permanecer sentados com os vossos cintos de segurança apertados até que o respectivo sinal luminoso tenha sido desligado. Para evitar... Ora, boa noite. Eu chamo-me Pedro Ramalho e sou observador de aves. Tenho funções no Comitê Português de Raridade e tenho um interesse especial pela observação de aves em Portugal, principalmente continental, mas em Portugal de modo geral. Nós, hoje à noite, vamos falar sobre um sítio muito especial de Portugal, que é a Ilha do Corvo, nos Açores. E porquê o Corvo? Porque o Corvo, no contexto do Paleártico Ocidental, ou seja, a área geográfica que engloba a Europa toda e o norte da África, é o melhor sítio para se ver aves americanas. Esta pequena ilha, no arquipélago dos Açores, é com efeito um ponto mais próximo, juntamente com a ilha parceira, que é as Flores, são os pontos mais próximos do continente americano. E, pelas suas próprias características, o Corvo, sendo uma ilha muito pequena, é uma ilha que atrai facilmente passeriformes americanos e, mais facilmente ainda, possibilita aos mesmos serem encontrados. O Corvo era basicamente desconhecido no panorama de observação de aves europeu, até um observador inglês, o Peter Alford, ter lá ido em 2005. Peter Alford tinha começou a ter interesse pelos Açores em 2001, tendo ido primeiro à Terceira, que é uma ilha do arquipélago que é muito conhecida pelas suas limícolas niáticas, tem o menor hotspot de todo o Paleártico Ocidental para se ver limícolas niáticas. E ele depois ficou a explorar o restante arquipélago, até que em 2005 ele decide investir no Corvo. Porquê? Porque o Corvo cumpria as seguintes características. Era uma ilha pequena, comparativamente às restantes do arquipélago. Era uma ilha que não tinha muita vegetação. Basicamente, o Corvo só tem vegetação em algumas ribeiras, tudo o resto são pastagens. E ele achou que era um bom sítio para investir tempo e ter sorte com os passeriformes niáticos. Só que ele vai no outono de 2005. No outono de 2005 acontece um fenómeno de grande magnitude, um fenómeno atmosférico de grande magnitude, foi o Wilma, a tempestade Wilma, e basicamente choveram uma grande quantidade de passeriformes e aves terrestres no Corvo de origem niática. Isso causou um grande burburinho no cenário dos observadores de aves do WP, e a partir daí eles começaram a ir para o Corvo passar o mês de outubro. O que mudou radicalmente o turismo da ilha. O turismo da ilha caracterizava-se até então por pequenos saídas de que as pessoas iam para as Flores e depois iam passar o dia ao Corvo. Raramente havia alguém que ficasse tempo no Corvo, porque o Corvo, na prática, em 2 dias vê-se. E a partir de 2005 houve pessoas que começaram a passar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês no Corvo, o que fez com que houvesse uma pequena explosão do mercado turístico no Corvo, toda concentrada no mês de outubro. Foi feito desde 2005 até ao presente, o Corvo tornou-se um ponto de ida obrigatório para uma comunidade internacional de observadores que mantêm listas para o Paleártico Ocidental, listas de espécies observadas. Mas não só, para também aqueles que um dia esperam alcançar o feito de encontrar as suas próprias raridades, os seus próprios passarinhos vindos do Atlântico, os seus primeiros para o Paleártico Ocidental. Eu tenho aqui comigo hoje 3 dos melhores observadores portugueses. Um deles, o Frederico Moraes, é neste momento o observador com mais espécies vistas em Portugal. Pedro Nicolau, que é provavelmente um futuro W.P. Pritchard, já que tem uma extensa lista de espécies vistas no WP. E Vasco Valadares, que é uma pessoa muito conhecida no meio, que é um observador e fotógrafo,
e que já tem uma lista muito respeitável, tanto para Portugal continental como para Portugal. Portanto, no decorrer desta sessão, eu vou fazer perguntas aos três sobre o Corvo. Eles vão responder. Sempre que tal se justificar, haverá uma troca de ideias entre os três sobre as suas experiências no Corvo. Ambos os três foram ao Corvo este ano, pela primeira vez. A época de 2022 não foi uma época particularmente feliz comparativamente com épocas passadas, mas mesmo assim houve muito boas aves no decorrer de outubro de 2022. Não tantas como seria desejável, mas mesmo assim houve espécies bastante marcantes. A primeira questão que eu vou colocar aos três é: quando é que se deve ir ao Corvo? Em que altura do ano? E no mesmo candência, como é que se faz o alojamento? Como é que se trata do alojamento? Como é que se trata da comida? E a pergunta mais básica de todas: como se vai para o Corvo? Vai-se de voo direto? Vai-se via terceira? Quais são as ligações? Portanto, vou começar com o Frederico. Ora, boa noite e obrigado pelo convite para estar presente neste fórum. Primeira questão, que é as melhores semanas, portanto, como já foi referido, à partida é outubro, tradicionalmente, e dentro de outubro temos 2 semanas que são teoricamente as mais fracas e 2 que são teoricamente as melhores, sendo que a primeira e a última são as mais consideradas mais fracas, ou menos boas, e a segunda e a terceira são tradicionalmente consideradas as melhores. Se bem que, do que eu falei com observadores que já lá vão há mais de 10 anos, digamos assim, uma das coisas que eles me referiram é que para variar de espécies, por vezes também tem que se variar de semana, e portanto pode faltar algumas espécies numa dada lista que interessa talvez fazer um esforço maior na última semana de outubro ou na primeira semana de outubro e não nas tradicionalmente melhores, para ver quantidades. Porque estamos a falar de observadores que já têm muitos anos de muitas espécies do Paleártico Ocidental e sobretudo muitos anos de ida ao Corvo. Pronto, isto, a primeira pergunta, penso que está resumida por aqui. Em termos de alojamento, há 2 tipos principais, que é, pronto, há uma residencial que é mais conhecida, que é o Commodore, e há um alojamento local que é o Joe and Vera's Place, que eu conheço. Depois há as casas particulares, portanto estamos a falar dos 2 tipos principais. Depois há não sei como é que é de classificar, há as coisas assim mais hardcore, primeiro escalão, que penso que há uma ou outra pessoa que pode eventualmente pensar nisso, que é o campismo, que tem a grande vantagem de ser grátis. Mas aconselho a que leiam um bocado sobre isso antes de se meterem nessa aventura de ir para o campismo no Corvo. Em relação a voos, do que eu percebi, o voo, eu no meu caso também só fui lá desta vez, ainda este ano, foi do Faial. Penso que mesmo ao voo já vinha de Ponta Delgada, parou no Faial e seguiu para o Corvo depois. Portanto, eu julgo que não sei se haverá voos que vão de outras ilhas. Portanto, estamos a falar de quem venha do continente. Portanto, se eu venho do continente, para numa ilha Augusta, portanto, no caso Ponta Delgada, São Miguel, não é? Ou no Faial, e depois segue para o Corvo. Não sei se haverá outros voos que se possam fazer no mesmo dia do continente para o Corvo. Isso não tenho conhecimento. Quando eu andei a estudar isso não existia. Pronto. Nos dias seguintes sim, ou seja, uma pessoa a fazer uma pausa alguns numa ilha e seguir depois para o Corvo. Agora no mesmo dia penso que são as hipóteses. Chega-se lá por volta da 1h, coisa que vai. Pedro Nicolau, tens algo a acrescentar?
Boa noite. O Frederico, no essencial, respondeu às perguntas semelhantemente a como eu responderia. Relativamente a voo para o Corvo, eu acho que também havia flores. Basicamente será o mesmo avião que vem do Faial e depois vai Corvo, Flores, Corvo, portanto é teoricamente há muito mais voos para as flores do que para o Corvo, portanto é teoricamente possível voar para as flores e depois é possível também apanhar o barco, se o barco estiver a funcionar. Este ano o barco estava em reparações, portanto o ferry, mas se tivesse bom tempo dava para fazer a travessia Flores-Corvo. Relativamente à melhor altura para ir aos Açores, naquilo que o Frederico fala é basicamente no número de registros em média por semana. Não tem, por exemplo, em conta a qualidade, não é? Quando é que aparecem as megas? Obviamente, eu não sei se há estatísticas relativas quando aparecem as megas, e obviamente todos os anos a definição para cada espécie muda, mas posso, por exemplo, dizer que penso que tenha sido o ano passado, que a grande mega do ano apareceu em setembro, por exemplo, e na realidade setembro tem muito potencial para ser um mês muito bom no Corvo. O problema são os sistemas meteorológicos que tipicamente nessa altura não são tão bons. Mas, por exemplo, este ano os sistemas meteorológicos não foram muito bons em outubro, e o que acontece é que nós queremos estar no Corvo quando outros observadores estão no Corvo também. Portanto, na realidade, as melhores semanas provavelmente serão as semanas que terão mais gente. Isto em semana, obviamente em dias normais. Há pessoal que na realidade só vai ao Corvo com bons sistemas meteorológicos. Por exemplo, há pessoal que é regular no Corvo que este ano não foi. E que em outros anos compraram os bilhetes mais cedo e foram em setembro e safaram-se e apanharam muitas aves de qualidade, porque normalmente muitas mariquitas migram mais cedo. Portanto, há uma série de espécies que migram cedo e eu penso que o potencial de apanhar agora primeiros para o Paleártico daqui em diante será mais para setembro do que para outubro, porque está menos explorado. Também há pessoal que vai em novembro e, ao que parece, há um grupo que tipicamente vai em novembro na primeira semana, um grupo de alemães, pelo menos foi-me dito isso no Corvo, o que normalmente já há menos coisas, mas pode sempre haver restos e há sempre migradores mais tardios, nomeadamente os pardais americanos, podem migrar um bocadinho mais tarde, e há espécies que ocorrem na Europa que não são registradas no Corvo, como por exemplo o junco, Dark-Eye Junco, e provavelmente eles aparecem, mas devem aparecer mais tarde na época. Portanto, de forma geral, para uma pessoa iniciante no Corvo, vai querer ir tipicamente em outubro, vai querer ir nas semanas que tenham mais gente, e provavelmente nas semanas que estatisticamente são melhores, mas alguém que já rodou bem o Corvo provavelmente vai querer fazer um esforço em semanas que têm sido, tipicamente não são tão boas. E pode querer alargar a sua estadia para setembro, que tem a grande vantagem de não ser preciso reservar, pelo menos até agora, não é preciso reservar com muita antecedência. Se está um grande sistema em setembro, dá simplesmente para ir para o Corvo porque não está esgotado. Outubro tem de se marcar com muita antecedência. Provavelmente mais de um ano. Neste momento acho que as boas semanas estão mais de um ano reservadas. E quanto ao campismo, há pessoas que o fazem, mas é um bocadinho extremo, porque o Corvo é conhecido por mau tempo e, apesar de haver casas bem do campismo onde dá para estar abrigado em alturas de tempestade, obviamente não dá para levar muito, não é nada confortável, e o Corvo tipicamente já é pouco confortável, portanto quem vai diretamente para o campismo tem que estar habituado a uma vida dura. Portanto eu concordo com o Frederico, não é para qualquer um, e estar no campismo 1, 2, 3 semanas, acho que é alguma coisa, é mesmo só para os duros. Portanto é uma coisa a ponderar. Se o ano for excelente, acho que sim. Se eu, por exemplo, no futuro não consigo alojamento no Corvo e vejo que está um sistema espetacular e se calhar vou fazer o sacrifício, posso tentar fazer sacrifício, mas por norma é uma opção que eu não consideraria. Muito bem. Então, Vasco, tu foste aquele que ficou mais tempo no Corvo de todos os que foram este ano, dos portugueses. Conta-nos então como é que foi a situação e, portanto, foi este aquele que tiveste mais experiência de onde comer e o que comer.
e o aspecto social também, mas isso depois falaremos um bocadinho mais à frente. O que é que tu achas? Qual é que para ti é a melhor ideia para ir para o Corvo? Bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado pelo convite. Eu, na realidade, tive algum tempo considerável no Corvo. Foi a minha primeira vez que fui para observar aves no Corvo. Tive quase 3 semanas. Faltou-me um dia para fazer 3 semanas. Eu acho que quando me vi embora, todas as pessoas que lá estavam quando eu cheguei, só 2, todas as pessoas que lá estavam quando eu me vi embora, só 2 é que lá estavam quando eu cheguei, e a maior parte das pessoas chegou e foi embora enquanto lá estive. Por isso foi uma experiência longa, mas bastante agradável. Como o Pedro, Nicolau e o Frederico já disseram, o Corvo tem muitas especificidades, especialmente em termos das logísticas, para lá chegar e onde ficar, e isso tem desafios na preparação da viagem, mas eu acho que eles já cobriram os tópicos todos. Só para acrescentar que realmente a vida no Corvo não é fácil, a vida de birdwatcher não é fácil, e depois de dias um bocado cansativos, ter que dormir debaixo de chuva e vento, por mais aquilo o parque de campismo está próximo da costa, há ali muito pouco retempero do corpo e da mente se uma pessoa quiser ficar nessas situações. Para além do mais, não há eletricidade lá, por isso quem for fotógrafo tem que pensar bem num esquema para carregar as baterias se decidir ir para o parque campismo. Isto era só um pequeno acrescento que eu tinha em relação àquilo que eles disseram. Em relação à minha estadia lá, eu fiz um bocado das 2 opções que o Frederico falou, porque a primeira semana fiquei na tal guest house no Comodoro, e depois o resto do tempo fiquei em alojamento particular. E há bastantes, há muitos observadores que já ficam há muitos anos em alojamentos particulares. Isto não está disseminado, ou seja, se uma pessoa quiser seguir essa via, é difícil encontrar. Isto não está publicitado e não é facilmente encontrável na internet, mas depois de lá estar uma vez, uma pessoa fica com o contacto das pessoas, e caso isso queira perseguir isso, depois é mais fácil porque já tem o contacto das pessoas. Ao passo que se não o tiver é complicado porque não está publicitado na internet, não é? Falaste na comida, não foi, Pedro? Pronto. A comida no Corvo, eu acho que o Corvo este ano foi, tal como para outras coisas, em termos de comida, foi também um bocado distinto dos outros anos. Há um restaurante que está fechado há algum tempo e não abriu nesta época por várias razões. E à parte desse, restam mais 3 sítios para comer. Um é um restaurante / snack bar, ou seja, tens 2 coisas. Tem um restaurante de snack bar, que é provavelmente o mais conhecido, ao pé da entrada do aeroporto, e esse abre às 10 da manhã, ou às 9 da manhã, abre às 10 da manhã nos fins de semana, às 9 da manhã nos outros dias. Faz almoços, faz jantares, tem buffet, tem carta, e aí foi onde jantei todos os dias da primeira semana. É também um sítio de encontro dos birdwatchers, porque é um sítio que consegue dar comida a algumas pessoas, e é uma quantidade apreciável de pessoas, e por isso o pessoal reúne-se lá. Geralmente durante o dia a comida é trazida de manhã, ou seja, no pequeno almoço pode-se preparar umas sandes. Eles facilitam isso na guest house, ou então a padaria abre às 7 da manhã, vai-se lá, compra-se um pãozinho, eles também têm fiambre, e com isso faz-se a comida. Foi assim que foi todos os dias. Acho que houve um dia que eu fui ao snack bar comer uma tosta. A todos os outros dias foi meter umas sandes e comer assim durante o dia. Quando se está em habitação própria, pronto, tem que se preparar isso, né? Tem que se comprar pão, tem que se comprar fiambre, ou então, se eles estiverem na padaria, dá para fazer isso. Tirando esse sítio, há outros 2 que um deles, por causa do intempério, voou, acho que parte da esplanada, e os muros foram atrás e tiveram que reconstruir aquilo, e durante, acho que todo o tempo que o Frederico lá esteve, acho que esteve sempre fechado.
por isso só abriu assim depois da primeira semana de outubro, que é o BBC, e pronto, também dá para jantar lá, tem uma comida simples, mas agradável. Ainda há outro sítio para comer, nem sempre está aberto, mas neste ano grande parte dos dias esteve aberto, que são os metralhos. Todos os sítios agradáveis e bons para comer. Eu posso só fazer uns reparos que me esqueci. Que é uma das coisas, quando se está no Corvo tem sempre de planear. Eu até aconselhava a trazer alguma comida do continente, porque o Corvo, a seleção é algo limitada e as lojas fecham relativamente cedo, portanto se uma pessoa quiser comprar determinado tipo de coisas, tem de fazer sempre o plano, porque às 6 as lojas fecham e às 6 ainda é boas horas de luz para ver aves. Portanto, se alguém tiver muita bagagem, eu até trazia alguma comida de snacks e etc., que não são fáceis de encontrar no Corvo. Outra coisa é que o Commodore é um hotel, e por acaso foi-me dito, já é hotel, já não é guest house, apenas para eles não ficarem chateados, porque eu no início dizia onde é que é guest house, e eles, não é guest house, é hotel, e eu, ok, então o que é guest house? Portanto, só para fazer um pequeno reparo, Okay, não sabia, obrigado. hoje é Hotel Commodore, e pronto, de resto, não tenho nada mais a acrescentar. Ora, muito bem, acho que estes tópicos estão tratados. Vamos passar para o tópico seguinte, que é os equipamentos. Nos equipamentos, eu tenho uma grande questão que eu quero colocar já aos três, que é, por que raio é que se utiliza rádios ainda no Corvo? Não há rede de telemóvel em todos os cantos? E quão importante é levar rádio? Podem responder à vontade. Eu dou a palavra aos outros porque fui o primeiro a falar há bocado. Depois posso complementar, se não se importa. Pronto, então eu posso agora ser o primeiro a falar. Neste é muito bom. Não, é preciso usar rádio porque não há rede em toda a ilha, rede telemóvel, e no Corvo a coisa talvez mais importante é estar bem conectado. Claro que é giro darmos com as nossas próprias aves, mas o mais provável acontecer é alguém dar com uma ave que potencialmente será difícil de ver e pode não ser vista durante mais do que uns minutos, umas horas, uns momentos do dia, e portanto nós queremos estar atualizados, para além de que os observadores coordenam entre si e é muito mais fácil dar com uma ave se formos uma equipa de 5, 10, 20, 30 do que se formos um ou dois. Portanto, nesse caso, não só nós queremos saber onde é que está a ave, mas também onde é que estão os outros observadores e o que é que está a ser feito para relocalizar a ave. Portanto, por esse motivo é importante estar bem, ter os rádios, porque os rádios permitem ter mais cobertura do que os telemóveis, apesar do pessoal hoje em dia usa muito o WhatsApp, e se nós temos rede telemóvel é muito mais fácil mandar o ponto e mandar o ponto GPS exato onde é que está a ave, especialmente para o pessoal que não conhece o nome das ribeiras todas ou que não conhece quais é que foram as árvores onde apareceu o Easternwood Pewee há não sei quantos anos, porque muitos dos observadores que lá estão lá os anos todos e conhecem os nomes das árvores, mas isso só vivendo o Corvo é que se começa a perceber esse tipo de coisas. Por isso, eu falo por mim próprio, se não fosse rádio, eu não tinha visto a fragata que apareceu este ano, nem sequer era o meu rádio, eu ainda não tinha otimizado, ainda não tinha o meu rádio a funcionar, mas outro observador ao meu lado tinha um rádio e alguém reportou que estava a ver a fragata naquele momento, e eu pude correr e por minutos, até por segundos, quase consegui ver a ave. Alguém, quando está a ver a ave, normalmente não manda logo uma mensagem no WhatsApp, mas é muito mais fácil comunicar via rádio. Portanto, isso também é outra vantagem ter o rádio. E pronto, determinados pontos da ilha não têm cobertura telemóvel, mas apanham um rádio. Se bem que também há pontos da ilha onde o rádio também não vai funcionar, nomeadamente é a Caldeira. Penso que o rádio não funciona bem na Caldeira e depois haverá alguns vales, em alguns pontos, onde também não se tem rádio. Portanto, o ideal é sempre fazer 2 vias de comunicação, WhatsApp e rádio, e ter sempre o rádio a todo momento.
E ter atenção com as baterias no rádio. As baterias dos walkie-talkies que eu comprei em particular eram muito fracas e aquilo consome bastante bateria, mas eu consegui o esquema de ligá-lo sempre a um powerbank e nunca mais tive problemas com o meu rádio. Manter o rádio, arranjar um sítio para prender o rádio ao longo do dia e deixar o pessoal falar. Nem todas as comunicações no rádio vão ser sobre aves, há uns no bird, e depois há uma comunicação menos interessante, talvez, mas é muito importante ir para o corvo com rádio, mesmo na era dos telemóveis, mesmo na era do WhatsApp. Ok, muito bem. Então, só queria acrescentar uma coisa, Pedro, é que realmente é sempre melhor estar precavido. E primeiro também para dizer que as pilhas do Nicolau não valem nada, porque as pilhas do rádio, que foi o Frederico que comprou até, duravam 3 dias. E ele passou os primeiros 3 dias, a seguir ao segundo dia, passou 3 dias morto, o walkie-talkie, porque apanhou uma chuvada de todo o tamanho, ficou 3 dias morto, mas depois disso as baterias duravam uns 3 dias. Mas há muita gente, de facto, que não leva rádio. Ao princípio, durante praticamente uma semana em que eu estive no Corvo, não se usava rádio. E eu tinha o rádio ligado, exceto quando ele ficou a dormir depois de apanhar a chuvada. Para quem não conhece, a razão pela qual não há rede em toda a ilha e nem sequer há rádio, a cobertura da rádio nas ribeiras mais a norte, é que a Ilha do Corvo tem apenas uma única população. E por isso, obviamente, os esforços das telecomunicações estão dirigidos para a Vila do Corvo e depois tudo o resto é, digamos, quase bónus, não é? E já se sabe onde é que há rede. Isso às vezes é importante para chamar o táxi e dizer, olha, vamos ali até àquela curva, que naquela curva já sei que há rede. Até eu, ao fim de alguns dias, já sabia assim essas manhãzinhas de onde é que temos que ir, que é para apanhar rede, mas pronto, era só para acrescentar isso. Eu queria só dizer mais uma coisa, é que, portanto, faz um bocado parte do modus operandi do pessoal do Corvo e está mais ou menos instituído que se faz a replicação das comunicações de uma rede para a outra, ou seja, se alguém ouve alguma coisa no rádio que não viu no WhatsApp, replica aquilo para o WhatsApp e vice-versa, o que faz com que aquilo acabe por ser bastante eficiente, mas pronto, realmente o rádio acaba por ser uma coisa imediata. Eu assisti várias vezes a pessoas que já lá estavam há muitos anos a pegarem no rádio, eu sabia que não estava ninguém a ouvir, portanto era o final do dia, sabia que o sol não estava a andar com os rádios ligados, quando ainda estava menos gente, digamos assim, que foi na altura em que eu estive, e no entanto ele pegava sempre no rádio e falava, dizia o que é que se estava a passar. Portanto, para uma situação como a que o Nicolau referiu, de aves em voo, isso foi logo dito por essa pessoa precisamente, para aves em voo uma pessoa deve logo usar o rádio e dizer está a passar, portanto aves que estão a passar, por exemplo, aves na costa, etc., interessa usar o rádio e deve-se usar o rádio e é eficiente, porque quem estiver nas redondezas vai olhar se calhar para outro sítio que não estava a pensar, etc. Portanto, é mais um complemento que se pode dar. Posso só dar uma última dica a nível da rede da ilha? A mim deram uma dica de quando se vê as flores, regra geral, à rede. Portanto, para os iniciantes, para os principiantes do Corvo, um primeiro ponto é a rede basicamente vem das flores, portanto, até quase no mapa conseguimos tentar perceber em linha reta onde é que nós vamos apanhar rede vinda do Corvo. Porque lá está, não, também foi falado aqui pelo Vasco e pelo Frederico, que também há a questão de chamar o táxi e não é só, nós podemos saber onde é que a ave está, eu ouvi no rádio, mas vou precisar de rede telemóvel para chamar o táxi porque posso estar num ponto da ilha onde vai demorar 1 hora a chegar onde está a ave, isso pode ser fatal. Portanto, é bom saber onde é que há rede telemóvel na ilha e uma boa dica é quando se vê as flores. Muito bem. Então, continuando na cena do equipamento, obviamente que binóculos e câmara toda a gente leva em princípio. A grande questão para mim é efetivamente o telescópio. Um de vocês jurou a pé juntos que não valia a pena levar telescópio. Não vou mencionar nomes. No entanto, se aparece uma fragata e a fragata está colada às flores, é capaz de ser um bocadinho difícil vê-la sem telescópio, não? Ou seja, se por acaso se optar por não levar telescópio, já que é muito pesado, como é que se faz depois quando aparece uma ave marinha
importante. Há a possibilidade de utilizar os equipamentos dos outros. Os telescópios servem para alguma coisa no Corvo, na Caldeira? Servem para alguma coisa nos campos abertos? Qual é a utilidade de se levar telescópio? E em relação às câmaras, qual é que é a vossa opinião sobre o número de power banks que se deve levar? Não no total, mas sim para uma saída de dia, ou seja, qual é que é o consumo para um dia inteiro no campo? Um power bank tem, dependendo obviamente da capacidade do power bank, aguenta o dia inteiro, tendo que suportar a câmara, eventualmente o carregamento da bateria da câmara e rádios e o telemóvel. Como é que funciona esse aspecto? Eu posso começar, pois o Frederico e o Pedro Nicolau poderão dizer mais qualquer coisa. Engraçado que digas isso, porque eu vi uma fragata. Eu acho que os telescópios é como os barcos e as piscinas, não é? É muito bom que haja um amigo que os tenha. E eu vi, por exemplo, a fragata, quando a fragata estava muito, muito, muito perto das Flores, eu acho que estava a menos de 2 km da costa das Flores, e eu estava a vê-la no telescópio do Polo do Fur, porque estava a tentar segui-la, porque alguém vinha desmandado lá do meio das ribeiras e eu não conseguia, eu não queria largar o bicho para que esse alguém pudesse ver. Por isso, eu não levei telescópio, mas houve várias pessoas que me emprestaram o deles, até porque quando se está essencialmente no sea-watching, que é o tempo que mais tempo se fica parado a olhar pelo telescópio, ao fim de algum tempo as pessoas fartam-se e depois é tipo, pá, olha, vê lá tu agora, depois se fiz alguma coisa, diz-me e eu vejo no meu telescópio. O sea-watching tem essa particularidade. A fragata, obviamente, era um hito grande que andava toda a gente atrás. Tirando isso, eu vejo o telescópio como uma peça boa para ter, por exemplo, na Caldeira, para quem não queira descer aquilo, porque eu desci, fui lá abaixo, atravessei a Caldeira toda e aquilo é um bocado penoso. Aliás, para mim até foi bastante penoso, porque nesse dia estava relativamente calor e eu saí de lá estourado e a pingar. Por isso, e eu sei que houve umas quantas pessoas que foram no dia a seguir, ou passado 2 dias, e o que fizeram foi descer um bocadinho, que é para não estar a apanhar vento, e depois tiveram a ver as coisas lá dentro. E a maior parte das coisas que vi, se não quase todas, estava para ver com o telescópio a 20 metros do sítio onde se para o carro, mas assim também não tinha desfrutado dos meus 4 km debaixo de sol bastante forte e a aproveitar o suor a sair. Nos campos é um bocado mais seletivo. Eu acho que quase ninguém leva telescópio para o campo, a não ser que ande à procura de alguma coisa. Ou seja, levar o telescópio só para ver no campo não me parece que seja a melhor estratégia, mas aí cada um é livre de fazer aquilo que quiser. Se for para andar atrás de alguma coisa, então aí eu acho que se calhar já faz sentido, porque já sabe mais ou menos a área onde alguma ave possa estar e assim se calhar era um esforço mais orientado. E essencialmente. Em relação ao power bank, eu optei por não usar a power bank. Eu tinha um power bank no corpo, mas eu não usei. Preferi levar 2 baterias da câmara que me chegavam para tirar todas as fotografias que me apetecia durante o dia e chegaram sempre. Acho que nem nunca tive que trocar de bateria a meio do dia. As pilhas do walkie-talkie duravam mais do que um dia e o telemóvel também. O meu telemóvel é um telemóvel recente e bom, por isso a bateria aguentava sempre todo o dia também. Por isso não andava com isso atrás. Andei no primeiro dia, mas depois vi logo que era desnecessário e ficou no hotel o resto das 3 semanas, quase. Bom, não sei se eu posso complementar. Acho que estou quase 100% de acordo com o que o Vasco disse. Realmente, o telescópio é útil, sobretudo no sea-watching. Foi onde eu vi as pessoas usarem o telescópio. E, portanto, quando uma pessoa está num daqueles dias em que não se passa nada, ou lá em cima o nevoeiro está a cobrir portanto, a parte de cima da ilha, portanto ninguém vai lá para cima,
pessoal fica normalmente na zona baixa, e na zona baixa o que é que há para fazer? Sea-watching. Então vai tudo para o sea-watching, convém ter meios para pronto, poder ter alguma qualidade na observação. No meu caso, pronto, eu levei telescópio, não levei o meu principal, eu tenho um telescópio de viagem que é um bocadinho mais leve e acho que não custa tanto. Agora, realmente, pessoal com telescópios na parte de cima da ilha, leia-se nas zonas ribeiras, pastagens, etc., não vi. Também confesso que não me apetecia andar com tripés, telescópios, etc., de uma forma prolongada aí. Em relação às baterias, aí estou completamente de acordo com o Vasco, portanto, uma câmara, lá digamos, pronto, havia lá pessoal com bridge e pessoal com câmaras ditas as câmaras mais profissionais ou semi-profissionais. E pronto, eu penso que só com uma bateria extra aquilo dá para o dia todo, porque não se tiram assim tantas fotos, quer dizer, tiram-se algumas fotos quando se está a ver uma ave, pronto, pelo menos na altura em que eu lá estive, nunca apareceu muitas aves para se apanhar e tirar fotos, e portanto, normalmente, raramente se tem ali uma oportunidade de se tirar 200 ou 300 fotos. No caso, lembro-me da vez que eu lá estive, o Vasco estava também, foi até num Caligas fuxicolis, portanto um guerreiro do bicho branco para o mesmo à nossa frente e que teve ali bastante tempo. Portanto, aí teria dado para se fazer 1000 fotos, se eu quisesse. Portanto, mas é uma situação... Ou 3000, assim de cabeça. O que fosse. Portanto, a questão é, realmente, para situações normais, uma bateria que esteja na máquina e mais uma extra, seja com uma bridge, seja com uma máquina SLR, acho que chega perfeitamente. O rádio, realmente eu tive um bocado o cuidado de trocar as baterias que vinham originais, que vinham com os rádios, por as melhores baterias que eu consegui arranjar. E pronto, eu penso que só com as originais daria para um dia, assim. O Vasco, pronto, teve esse cuidado, eu não cheguei a esse ponto de perceber que aquilo durava 3 dias, portanto eu carregava aquilo todos os dias até ao limite portanto, mas não tive problema nenhum. O telemóvel idem, dura um dia. Apesar da atenção, gasta-se mais, não sei se estão a par disso, acho que devem ter já percebido ao longo dos anos com o uso, portanto, quanto menos rede se tem, mais bateria o telemóvel gasta, porque ele está-se a tentar ligar à rede e consumir mais bateria para se tentar ligar à rede. E, portanto, vai gastar mais bateria, quer dizer que aquilo, se estão habituados a que o telemóvel dure, se calhar, 12 horas, ali se calhar vai durar 8, não vai durar as 12, portanto, convém ter isso em atenção, mas pronto, e aí se calhar já interessa ter um powerbank, nem que seja daqueles pequenos. É um detalhe. Bom, eu posso também dar alguns complementos relativamente ao uso do telescópio. Eu acho que é útil. Eu não levei telescópio porque é importante considerar, especialmente, imaginamos que se vai para o campismo. Nunca na vida ia levar nenhum telescópio para o campismo. Será que vou levar telescópio da próxima vez que for ao Corvo? Vou pensar. Mas se calhar, agora acho um bocadinho mais útil do que aquilo que eu achava no início. Efetivamente, o pessoal essencialmente leva o telescópio para ver marinhas. Eu recusei-me a ver marinhas e, portanto, quando foi preciso telescópio, havia pessoas bondosas à minha volta que me deixavam usar o telescópio. O Corvo é sempre importante estabelecer boas relações com os diversos observadores. Eu acho muito valioso em toda a experiência podemos partilhar o campo e aprender coisas de muita gente. Eu acho que isso é uma das mais-valias do Corvo e, portanto, é sempre positivo ter boas relações com o pessoal e quando se tem boas relações com o pessoal, acho que ninguém vai dizer que não se quisermos nós usar o telescópio, desde que eles já estejam servidos, não é? Eu acho que o telescópio tem de facto utilidade na caldeira e eu também, um dos momentos onde eu achei falta de telescópio foi quando apareceu um Dixiesil que mais ninguém conseguiu ver, e o Dixiesil, que é um papa-capim americano, que estava inserido num bando de pardais, e eu depois passei 4 dias a procurar pardais. E os pardais levantam um voo, como andam sempre em bandos muito grandes, levantam um voo perto. Portanto, nesse caso, para andar a correr bandos de pardais, de tamanhos dormitórios, em situações de dormitórios, porque, em particular, essa espécie já em outros anos foi vista em dormitórios,
Portanto, nessas situações ocasionais, ou seja, se eu já sei que está lá um Dixie Sale inserido num bando de pardais, ou um Bobolink, ou um Indigo Bunting, uma coisa assim, à distância acho que pode ajudar. Também no reservatório, nos campos do reservatório, acho que também é útil. Ou seja, agora eu se calhar tinha levado o telescópio e em algumas ocasiões poderia ter levado o telescópio comigo. Mas lá está, há que fazer escolhas e nós quando vamos para o campo, vamos para as ribeiras e se alguma coisa aparece, vou abandonar o meu telescópio no campo e vou desatar a correr, como é que é? Claro que há pessoal que faz isso no Corvo, há pessoal que abandona os telescópios e que eu saiba não há problema. Nunca houve um problema porque o Corvo é um ambiente seguro. Mas apesar de tudo é uma logística um pouco complicada. Portanto, quem não tem carro no Corvo, e há pessoal que conseguiu alugar carro, e este ano havia o grupo finlandês tinha um carro, e portanto, se calhar ligando com antecedência e falando com as pessoas certas, se calhar até é possível arranjar um carro, mas sem carro no Corvo, que é a esmagadora maioria dos observadores, um telescópio vai ser sempre uma coisa que não é prioritária, mas que pode sem dúvida ser útil. Ora, muito bem. Então, relativamente ao equipamento, a última pergunta é relativamente a cuecas. Ou mais concretamente, como é que se faz em relação à roupa? Obviamente que o Corvo traz desafios muito próprios porque tem um clima muito variável ao longo do próprio dia. Portanto, é perfeitamente possível que se saia-se com sol e se volte com chuva. A minha questão é assim, que roupa levar, quanta roupa levar e a maneira de levar cuecas no Corvo? Frederico. Começa. Pronto, eu se calhar, o Vasco acho que é a pessoa mais indicada para responder, porque teve mais tempo, né? É que a minha lógica de, quando vou para os locais, para começar, roupa interior e t-shirts, é X dias, X t-shirts, X cuecas. Pronto, mais uma ou duas extras. É basicamente a minha lógica. Portanto, para 3 semanas aquilo não sei, já começa, é possível, mas já começa a ser muita coisa. Mas no meu caso é isso. Em termos da roupa, durante o dia, como é que eu vejo? É assim, os Açores, eu já lá estive no inverno, nunca está muito frio. Portanto, não vejo que o frio seja um problema. Portanto, uma pessoa, eu usaria sempre uma t-shirt, né? E depois pode-se ter uma camada intermédia ou não, dependendo das temperaturas que se vai apanhar. No caso, quando eu estive na primeira semana de outubro, esteve sempre mais para o calor do que para o frio, e a umidade é muito alta, portanto, uma pessoa portanto, sente ali, não se sente muito desconfortável com as temperaturas que lá estão, nunca. E, portanto, eu limitava-me a usar um daqueles impermeáveis ligeiros por cima da t-shirt, pronto, e depois o impermeável tinha os feixes por baixo dos braços, que às vezes usava, ou então abria o impermeável todo, ou então tirava o mesmo e pendurava-o na mochila, ou coisa que o valha. Portanto, uma pessoa tem que ter uma certa flexibilidade em termos dos locais onde põe as coisas e de se converter automaticamente ou muito rapidamente de uma roupa mais descartável e mais ligeira para uma roupa à prova d'água. Portanto, as minhas calças eram não completamente à prova d'água, mas quase, portanto, suportavam aguaceiros. A mochila é impermeável, ter um impermeável à mão, portanto, ter as botas impermeáveis, portanto, tudo isso. Depois houve uma discussão que eu tive com o Vasco, que é interessante, que eu depois acabei por usar pouco tempo, mas que também é uma coisa útil para andar a traçar os campos, que são polainas. Não se falou, mas os mais profissionais usam polainas. Portanto, o Vasco na altura gozou comigo para eu querer usar as polainas, mas na realidade, quando começaram a aparecer os profissionais no campo, viu-se que eles usavam isso, e se usam por alguma razão é. Eu só usei por acaso umas horas, mas reconheci que realmente é útil. E basicamente, em termos de roupa, acaba por ser mais simples que o que muitas pessoas possam pensar, na minha opinião. Eu queria acrescentar só uma coisa. Tal como as aves, ou talvez porque tenha sido um ano bastante atípico em termos das aves, este ano também foi um ano bastante atípico por causa do clima, porque o clima que fez, o tempo, a meteorologia que houve este ano
no Corvo não é normal. Eu falei com pessoas que já vão há vários anos para o Corvo e que me disseram que nunca usaram t-shirt no Corvo, porque teve sempre ou bastante vento, ou vento e frio, ou só frio. E eu passei praticamente, à exceção de um dia, a primeira semana toda de t-shirt. Nunca, na realidade, fez muito, muito frio, mas houve dias de vento bastante incómodo. Por isso eu usei essencialmente um impermeável fino e por cima da roupa, uma t-shirt e um polar, e quando era preciso, e depois ia tirando e pondo, tal como o Frederico disse, pendurava na mochila do lado de fora, quando me dobrava uma ribeira ou assim e apanhava com o vento de frente, punha o casaco, tirava o casaco. Acho que é a única forma de conseguir estar assim. Eu usei umas calças impermeáveis com forro e durante a primeira semana, nos dias em que os usei, tirando o dia em que choveu muito, arrependi-me fortemente porque estava a assar dentro das calças, então passei a usar calças de gangue e depois tinha um daqueles impermeáveis de calças, que é só uma capinha fininha para a chuva na mochila, e quando chovia punha isso, porque senão não era suportável. Mas lá está, este ano eu não tenho de comparação, porque foi a primeira vez que fui observar aves ao Corvo. Já há uns anos com a família tinha feito o percurso triste que o Pedro Ramalho tinha dito no princípio desta conversa, que estava nas Flores, apanhei o barco, fui lá, foi a única vez que tinha estado no Corvo. Dessa vez também teve bom tempo, mas quem lá esteve disse que a temperatura no Corvo deste ano não foi nada típica. Não tenho o termo de comparação, gostei do tempo. O Pedro Nicolau também saiu de lá com um belo bronzeado, mas eu acho que não costuma ser assim normalmente. Bom, então eu posso complementar relativamente à lavagem da roupa. Aparentemente é possível lavar no hotel, no Comodoro. Eles lavam. Eu acho, para mim, mais importante do que lavar as cuecas é lavar as meias, porque os pés suam, porque os campos estão molhados, mesmo se não chover pode haver orvalho, etc, etc. Portanto, eu pontualmente lavei alguma roupa interior e, portanto, levei um sabão comigo para esse efeito. Mas é possível lavar, penso eu, tanto no Comodoro como nas casas particulares, para onde deve haver estendais e etc. No Corvo é sempre difícil secar em estendal, porque pode chover. Para mim, a parte mais importante é efetivamente a questão de impermeável. Eu tinha um impermeável longo, fino, daqueles porque eu apanhei vários dias no Corvo, enquanto andava à procura de aves, em que vinha uma chuvada e depois vinha sol e vinha chuvada, e portanto, quando vem sol está calor, quando vem chuvada e vento está frio. Portanto, basicamente, eu tinha um impermeável muito grande, que é o mais rápido, ponho por cima de mim, da mochila e etc. Mesmo que as calças e que a mochila e tudo seja impermeável, quando chove mesmo a sério, nada é assim muito impermeável. Portanto, era arranjar uma zona mais ou menos abrigada, pôr o impermeável, fazer tipo uma tartaruga, uma conchinha, até que o temporal passasse e depois continuei. Eu acho que o Corvo efetivamente nunca é muito frio, mas eu apanhei frio quando fui à caldeira e andar lá no topo, mesmo frio e vento a sério. Portanto, foi o único dia onde eu também tinha uma malha relativamente leve, mas uma malha, portanto, uma camisola leve de lã. Eu acho que é isso, ajuda, mas a meio do dia ou quando vinha sol, etc., tinha sempre de remover isso. Portanto, sem dúvida, no Corvo ir com a ideia que vai estar frio é uma má ideia, porque depois suamos, está tudo molhado e depois começamos logo com o pé errado. Portanto, o ideal é mesmo levar uma roupa mais leve, com o impermeável, e depois, se levarmos na nossa mochila, nós depois vamos nos habituando. Mas nos primeiros dias, se calhar andar bem preparados com suplementos na mochila e andar com uma roupa, em princípio, mais leve. Portanto, efetivamente, tudo à prova d'água foi um conselho que o Frederico me tinha dado e acho que foi um dos conselhos mais importantes. E o pessoal não tem só para a roupa, mas também tem. Eu não tinha grande coisa, mas os profissionais têm todos grandes proteções para as câmaras, até para os binóculos, porque nós não queremos que os binóculos fiquem molhados. E depois, quando chove e depois deixa de chover, vamos ver uma ave e temos as lentes todas cheias de água. Portanto, é importante proteger o nosso material, e a chuva é aquilo
o elemento que determina o corvo e a nossa estadia. Portanto, nesse caso, chuva e vento. De resto, pronto, é isso. Já agora também, só em jeito de conselho, é rápido. Há uma coisa que não se lava, mas que é bom pensar na logística disso, que são as botas, porque frequentemente os campos estão molhados e eu levei 2 pares de bota e ia alternando, ou seja, usava umas, elas ficavam encharcadas durante esse dia, os pés molhados, e no dia, os pés molhados, não, os pés úmidos, no dia a seguir deixava as botas a secar por cima da arca frigorífica, onde está quentinho, e no dia a seguir trocava pelo outro par, enquanto as que estavam molhadas ficavam a secar em casa. E isto, como frequentemente não estava sempre a chover, mas como chovia frequentemente e os terrenos lá podem ter herda alta, as pessoas vão molhando tudo e ao fim do dia as botas estão muito molhadas. Se não estiverem por dentro, tive felicidade não, mas vão estar certamente por fora e é extremamente desagradável depois estar a vestir umas botas úmidas. Por isso, 2 pares de botas é capaz de não ser má ideia. Por causa de espaço em mala e tudo, é capaz de não ser a melhor coisa, mas se não é essencial, devia estar numa alta prioridade. Eu aí só comentando e concordando, apesar de no meu caso não precisei, mas num ano normal eu inclusive perguntei, por causa precisamente do espaço, a quem me deu esse conselho, de levar 2 pares de botas. Então não pode ser antes uns ténis de andar, que é o que eu tenho normalmente e que eu uso mais cá, e umas botas, não, 2 pares de botas, foi muito claro. E realmente lá convém mesmo ter botas, e portanto se são botas é 2 pares, né? É isso. Ora, muito bem. Então, avançando para outro tópico. Ora, nós já abordámos aqui várias questões pertinentes para a observação de aves no corvo, ou mais concretamente para trabalhar o corvo para encontrar ou observar raridades simultâneas por outros. Mas, efetivamente, qual é que foi a vossa experiência de trabalhar, de fazer as ribeiras, de fazer o esforço real no terreno para tentar achar aves e também para ir a rolar aves descobertas por outros? Ou seja, imaginem no Vale do Farol, que está numa ponta do Corvo, por assim dizer. Por assim dizer, não, está mesmo. E alguém avisa que na praia está um garçote americano. Como é que é a logística para chegar à praia? E vice-versa. E como é que é a sensação de subir a ribeira acima e à procura de um passariforme? Falem à vontade, porque isto é um tópico para discussão. Bom, eu por acaso fiz o contrário, portanto a segunda, não sei se o Nicolau terá feito a primeira variante que tu falaste, ou seja, eu estava literalmente na praia quando apareceu o tal American Red Start, como é que é? Acho que é mariquita de rabo vermelho, acho que é assim. De fogo, assim, uma coisa. E que estava precisamente no Vale do Farol. No meu caso, portanto, tive que chamar o táxi. O táxi não estava disponível de imediato, porque estava precisamente a levar pessoas das Flores, tinham chegado das Flores no barco para o Caldeirão, portanto a pessoa do táxi disse-me para eu esperar 20 minutos, e eu pensei, lá vou esperar 1 hora, por acaso não esperei 25, portanto cumpriu mais ou menos a estimativa que me deu. Cheguei ao Vale do Farol, que eu já sabia, que eu não conhecia, mas que já sabia que era o vale mais remoto e tinham dito que era um sítio que não era fácil. Curiosamente, aquilo primeiro vai-se por um caminho até chegar ao vale propriamente dito, o caminho tem 1 quilómetro e tal, penso eu, e isso faz muito bem. Portanto, eu fiz o caminho e estava todo espantado, disse, afinal não há esforço nenhum. Quando cheguei ao vale, estava lá já aquilo na altura não estava ainda muita gente na ilha, portanto estava lá um dos companheiros que já lá estava,
que assinou e que me chamou. E que depois me indicou que a ave já tinha descido um bocado e que já não estava ali na zona onde eu estava e que eu tinha que entrar na Ribeira. E, portanto, que tinha que descer a Ribeira, tinha que entrar, depois tinha que passar para o outro lado, etc, etc. Pronto, isso foi uma experiência um bocado chata, porque na realidade o que ele me disse não era preciso. O que me aconteceu foi realmente que eu entrei na Ribeira, comecei a descer a Ribeira, comecei até onde pude, né? Depois vi que havia um salto de 2 metros e achei que já não fazia. Do outro lado, da outra margem, curiosamente não havia saída, portanto tentei puxar, equilibrar não, portanto usar remos para sair, etc, não consegui, portanto achei que estava ali uma situação um bocado chata, não conseguiria sair do local, mas pronto, ouvi a voz ainda desse tal companheiro a dizer, não, tens que ir para o outro lado e tal, e eu disse, realmente devia ser um túnel de 20 de silvas, um túnel de silvas de 20 por 20, e achei só se é por aqui. Portanto, acabei por começar a meter por aí, mas imediatamente fiquei todo cheio de arranhões nas mãos, nos braços, etc. Resolvi vestir o impermeável para não me arranhar tanto e meti-me por esse túnel, pronto, arranhei-me todo na mesma, na cara, nas mãos, etc. E depois cheguei à conclusão que, passado mais uns 5 ou 6 minutos, mais 5 minutos, lá consegui ir emergindo por ali, até que alguém que estava perto, no caso um francês que já tem muitos anos daquilo, diz, hello guys, where are you? I'm over here, tal, e comecei a seguir a voz, e realmente lá saí de onde estava, portanto, já na outra margem, e fui ter com esse outro colega que estava precisamente sentado na encosta descansadíssimo da vida. E eu até lhe perguntei, mas como é que tu chegaste aqui? Então vim ali por cima, desci, saltei o muro e desci. Quer dizer, ou seja, não era preciso ir à Ribeira para fazer aquilo, bastava voltar a subir um bocadinho, passar para a outra margem, passar um muro e descer outra vez, que era onde estava o outro companheiro. Portanto, foi um esforço um bocado grande, foi giro por um lado, até para mim, porque vi, olha, para os o corvo é isto, quando eu me estava a esfolar todo, e depois, na realidade, o corvo é isto, é verdade, mas o corvo é também perceber o que é que se anda a fazer e saber como é que se deve ir para os sítios e como é que se trabalha aos sítios, porque na realidade esse senhor francês que já tem, seguramente, não sei, penso que já tem 70 anos à vontade, eu acho que o conheceu melhor, penso que já tem seguramente mais de 70 anos. Já tem quase 80, 77, assim uma coisa. Pois, portanto, estava lá descansadinho da vida, sentado na encosta, à espera que a ave aparecesse. Portanto, a logística é mais ou menos chamar o táxi e ir como se puder até aos locais, mal ou bem, foi um bocado o que eu fiz, mas também o conhecimento do campo de anos ajuda muito, e que foi o caso que eu vi ali, ou seja, aquela pessoa estava ali tranquilamente, pronto, e inclusive o outro companheiro que estava mais acima e que me indicou o caminho da Ribeira, no fundo me prachou, também acabou por ver a ave até bastante bem, porque a ave acabou por subir e inclusivamente foi para os muros cá de cima, etc, etc. Portanto, o conhecimento do terreno acho que é mais de metade do que do caminho ali no Corvo. Isso foi um bocado a minha experiência assim mais do Twitch mais longo, digamos assim ali, que é precisamente da praia até ao Vale do Farol. Bom, eu posso então expandir um bocadinho mais nesta perspectiva de como é que se trabalha o corvo, como é que se anda de uns pontos para os outros. Isso depende-se um bocadinho do que é que se vai fazer ao corvo e também depende do dia, da espécie, do que é que estamos a fazer. Para Twitches é um bocadinho isto que o Frederico está a dizer, é tentar chegar aos sítios o mais depressa possível. Se nós temos walkie-talkie e estamos na parte da ilha, estamos junto a uma das ribeiras, o mais rápido será caminhar ou tentar chegar o mais depressa possível às próprias zonas, e se calhar estamos numa zona sem rádio, não vale a pena, é mais rápido irmos diretos à ribeira. Por outro lado, se estou a vir eu do Vale do Farol e está uma fragata a ser vista na praia, que é o oposto daquilo que o Frederico estava a dizer, o mais rápido é sem dúvida chamar o táxi, pagar a taxa da viagem que é estabelecida pelo taxista e com o qual nós é bom interagirmos com o taxista o mais cedo possível para saber como é que é o esquema, ter os números, etc.
e saber como é que funciona. E depois o táxi vai estar mais cheio ou menos cheio consoante a raridade da espécie. Isso é um primeiro para o paleártico, toda a gente vai querer apanhar o táxi, portanto vai ser os primeiros a ligar, portanto também há uma certa urgência. Se é uma coisa tipo um American Red Star, como está a dizer o Frederico, vai haver muitos dos locais que se calhar já não querem ver o American Red Star porque já viram em 10 anos anteriores e portanto nesse caso vai ser um bocadinho tentar arranjar grupo, porque procurar aves em equipa é sempre melhor do que procurar aves sozinho. Neste caso, eles, no Vale do Farol, não sei como é que foi com o Frederico, mas algum deles já teve visto a ave e depois os outros beneficiaram com isso. Porque normalmente, pelo menos no meu caso, quando éramos sempre um grupo, é mais fácil dar com aves. E há quase sempre pessoal que quer ver as aves, mesmo que já tenham visto, ou mesmo que quase já toda a gente viu. Porque há aves que, mesmo que possam ser comuns, e aves comuns no Corvo é aves com mais de 50 registros, mais de 60, 70, 80 registros. Eu apanhei pessoal que não tinha visto Red-Eyed Vireo, que é o passeriforme americano que nem sequer é raridade. Aparecem sempre praticamente dezenas, todos os anos. E há sempre pessoal que ou não viu, ou quer ver, ou este ano ainda não viu, ou assim uma coisa. Mas pronto, esta é a perspectiva do twitching, é tentar ser o mais rápido possível e preferencialmente arranjar um grupo. Se bem quando a ave é muito rara, o pessoal tenta mesmo coordenar com todos e eles esperam uns pelos outros para avançar para as ribeiras, para avançar para os arbustos, para ver se localizam a ave. Portanto, o chato é se estamos numa zona sem cobertura e o pessoal já organizou o Twitch e estamos feitos. A outra parte é, obviamente, se nós queremos dar com as aves por nós próprios. Em particular, este ano, eu depois de ter conseguido tentar ver as aves que já estavam na ilha, a outra parte foi andar à procura de aves. E aí depende da estratégia individual dos observadores. Há observadores que estão à espera que outras aves sejam encontradas, mas toda a gente fizer esta estratégia, não há aves a serem encontradas, a menos que estejam junto à vila, o que acontece em alguns anos, mas este ano não aconteceu. Portanto, o pessoal tem de procurar, e foi um dos motivos que me levou ao Corvo, foi procurar aves raras, e nesse caso tem de se bater as ribeiras. É sempre mais ingrato sermos os primeiros. Em particular, o pessoal que vai em setembro ou que vai no início de outubro, os caminhos ainda não estão bem estabelecidos. Em particular, áreas que são mais florestadas, por exemplo, o Fojo, que é uma das áreas onde aparecem mais aves, é umas áreas que têm uma floresta mais atrativa para as espécies florestais. Os primeiros a ir têm de andar a desmatar terreno, é quase que andar a levar katanas. Eu acho que se eu fosse muito cedo para o Corvo, pensava em levar uma katana ou a levar algo para abrir terreno. Por exemplo, eu subi o Fojo sem trilho. Eu quando subi Pois, o Fojo não havia trilho. certo, exatamente, ou seja, os primeiros são sempre mais ingratos. Os que vêm depois é uma questão de ser um bocadinho inteligente, que é tentar olhar onde é que o pessoal andou por aqui. Este ano no Fojo apareceram várias coisas, portanto dava sempre para tentar perceber onde é que era o trilho para subir. Mas obviamente no Corvo nós também queremos explorar áreas que ainda não foram visitadas. Especialmente não está a aparecer nada durante há imenso tempo, mas se calhar há coisas em áreas que ainda não foram vistas e há de facto ribeiras que são de difícil acesso e etc. Portanto, no Corvo é um bocadinho um misto de desmatar terreno versus tentar utilizar os trilhos, porque a vegetação cresce de um ano para o outro e o caminho que foi o ano passado pode já não ser o caminho este ano e portanto isso temos de ter em consideração e obviamente aquilo que o Frederico está a dizer é verdade, quem tem muitos anos daquilo já sabe os caminhos possíveis, já sabe a melhor forma, já sabe o que é que dá, o que é que não dá para fazer, mas os experts, os prós dizem que no Corvo dá para ir a qualquer sítio. Portanto, basta ter vontade, vai-se lá. Portanto, a nível de acesso, é mais ou menos isso que eu queria falar. E bom, portanto, uma coisa é irmos então a rolar aves que outros viram, outra coisa é andarmos à procura das nossas próprias aves. E isso no Corvo passa muito por tentar filtrar as aves comuns das aves raras. Porque eu já ouvi pessoal dizer que no Corvo não há aves, por isso é que é fácil lidar com as aves. Não é que no Corvo não há aves, é que no Corvo não há espécies. E, portanto, se não for uma das 4 ou 5 espécies que são muito comuns no Corvo, a probabilidade de ser uma espécie muito rara é alta. Mas a probabilidade de vermos uma ave e ela não ser uma espécie muito comum é muito baixa, porque há imensas aves, há imensos passeriformes no Corvo. Aquilo está cheio de mel, cheio de tricápilas, cheio de canários, tentilhões, estorninhos, pardais. Portanto, há mesmo, a quantidade é brutal.
quantidade de pardais, a quantidade de estrelinhos é muito grande. Portanto, nós vamos ter de filtrar durante muitas aves. Quando estamos então nas ribeiras, portanto, é mais eficaz tentarmos nós puxar as aves para nós próprios. E em particular nos Estados Unidos, uma técnica muito comum e que eles basicamente fazem, porque nos Estados Unidos as aves reagem muito, é o pitching. É nós basicamente fazemos um som que se assemelha a um chamamento de uma ave, um psh, psh, psh. Portanto, tentarmos atrair as aves por chamamentos genéricos que parece que são aves que estão em chamamento de alerta. Isto são mecanismos que as aves desenvolvem em resposta a predadores. Por exemplo, está um mocho numa árvore e as aves obviamente não querem ser comidas pelo mocho quando for caçar à noite, portanto vão tentar espantar o mocho, vão fazer o chamado mobbing. E portanto as aves quando fazem mobbing elas juntam-se e associam-se a espécies distintas. Esta é a tática mais eficaz de dar com aves no corvo. Eu tive algum sucesso este ano. Tive Ficella parva que veio a pitching e Red-eyed Vireo também veio a pitching, portanto eu não sabia que espécie é que estaria lá, mas ao chamar numa zona que parecia ser boa, florestal, as aves vêm. E portanto, normalmente uma característica importante do pitching e de quando estamos a tentar atrair estas aves é de fazer isso em grupo. Porque nós quando tentamos chamar, quando começamos a fazer pitching, as espécies vão vir e no corvo tudo reage. As atricápilas todas vêm, os tentilhões todos vêm e vêm perto. Portanto, eu estou a olhar para umas árvores e atrás de mim estão outras árvores. Fazer pitching sozinho é muito pouco produtivo, especialmente porque há muitas espécies que vêm ver e vão-se logo embora. Portanto, é muito útil termos um grupo que consegue estar a olhar para todos os lados e lá está, como já referi anteriormente, ter câmaras, ter gravador, etc. é o ideal. E pronto, portanto, o que muitas pessoas fazem é vão parando, fazem um percurso, tentam fazer pitching, pode ser que venham algumas espécies, pode ser que não venham, e o pitching, como está num dos webinários sobre o corvo, o Dutch Birding, aumentou imenso a taxa de descoberta de raridades no corvo. Portanto, é sempre uma coisa que é importante falar com os locais para saber como é que se faz, para saber o que é mais ético ou menos ético, e aprender as melhores táticas de procurar raridades. Mas basicamente é bater terreno, andar pelas ribeiras e tentar atrair as espécies e fazer o scan. Portanto, eu acho que ter uma equipa no corvo também é importante, ou seja, para quem está a pensar isso sozinho, se calhar convém falar tentar descobrir quem é que mais está, ou se encontram parceiros para formar uma equipa. Eu acho que é sempre útil, mesmo que não andem sempre juntos, quando é para localizar aves é útil. E pronto, e é basicamente bater terreno e ter noção de onde é que é os pontos com rede para, de vez em quando, já fiz uma ribeira, deixa-me cá ver se apareceu notícias, ok, não apareceu, vou ver outra ribeira, ou se houver notícias, se calhar não interessa ou não interessa. Portanto, mais ou menos a tática do corvo é isto. Quando não estamos a procurar aves, ou estamos à espera que alguém, procurar aves, ou as aves já foram descobertas antes, ou estamos à espera que venham novas aves, ou então queremos arriscar e ir nós procurar as nossas próprias aves. Portanto, o corvo é mais ou menos isso. Vou parar aqui para não me alongar mais. Eu acrescentava só uma pequena coisa em relação àquilo que o Nicolau disse. Eu acho que há aqui um pontozinho intermédio, que é, por exemplo, a caldeira e o reservatório, que não é bem os esquemas das ribeiras e dos chamamentos, quaisquer que eles sejam, até porque são áreas de terreno mais amplas e com uma cobertura vegetal substancialmente diferente. Eu, como estive lá 3 semanas, eu tive tempo para fazer basicamente tudo, ou seja, eu consegui estar no parque de campismo e na zona à volta da vila sozinho, consegui fazer isso acompanhado, tive a fazer isso para tentar encontrar uma qualquer flose europeia, que já não me lembro qual é que era, porque a mim não me interessava muito, mas interessava alguém do grupo e por isso fomos à procura da ave. Fiz ribeiras a subir, fiz ribeiras a descer, sozinho, acompanhado. Acho que acompanhado tem essa vantagem muito grande que o Nicolau disse, que é há muitos passeriformes por todo o lado. A maior parte deles não interessa para o objetivo corvo, mas há muitos. Em relação aos táxis, eu
já fiz, e isso até foi mais do que uma vez, e ao fim do dia, desde das últimas ribeiras mais a norte até ao centro da vila, a pé. Já depois de ter subido uma ou duas ribeiras. Por isso também não é assim. E subi também da vila para as ribeiras de lá de cima, a pé. Sim, aliás, isso é uma tática que muito pessoal faz, que é o táxi larga-nos numa ponta da ilha e depois vão andando até cá, e há certamente aves para descobrir nesse percurso. Portanto, isso também é uma tática válida para descobrir aves. E tudo pelo meio, porque é assim, se bem que pode ser menos produtivo, mas também há campos no meio das ribeiras. E nós andámos lá, não é? É mais do que um sítio, atrás de várias espécies, e isso também é outro tipo de procura que se pode fazer. Ou à procura de espécies novas, ou atrás de outras, como por exemplo o bobolink, que andou sempre lá no meio dos campos. Em relação à logística e dos táxis, maioritariamente os birders utilizam um serviço, uma empresa de táxis, mas há uma, duas, três. É preciso, convém ter esse contacto, uma pessoa pode realmente privilegiar aquele que as outras pessoas utilizam, até porque é melhor para formar o tal grupo, ou seja, todas as pessoas estão habituadas, a maior parte das pessoas está habituada a ir de uma forma e é bom manter essa estratégia. Mas há mais, e se tiver ali na altura em que é preciso ir, e é preciso ver, e é preciso fazer, e é preciso acontecer, acho que qualquer uma coisa vale. Eu, por exemplo, quando estive na Caldeira, tive que sair da Caldeira para ir fazer o Twitch que o Frederico estava a mencionar há bocado do Red Start, e cheguei lá e andei e sentei-me num calhau, e passado 10 minutos o bicho apareceu à minha frente e não tive que andar debaixo das silvas e não tive que trepar a ribeira, e ele foi pousar ao meu lado, e fiquei até bastante contente com a fotografia que tirei. Queria ter tirado uma melhor, pode sempre tirar uma melhor, mas pronto, aquela até resultou bastante bem. Eu queria só dizer duas coisas para complementar. Primeiro, que em relação a andar a saltar muros, etc., tem lá uma regra que está entre os birders, que é ter cuidado para não derrubar as pedras, porque os muros deram muito trabalho a fazer a quem os fez, não é? Portanto, se uma pedra caiu, uma pessoa tenta repor, às vezes não é fácil, mas convém fazer esse esforço, porque pronto, nós queremos lá voltar e queremos que as pessoas nos queiram lá. Outra coisa é que, sim senhor, os táxis, mas o que o Vasco refere, pronto, é consciente, uma pessoa que quer andar, ou que não se importa de andar X quilómetros por si, não é? A questão é, e convém ter essa consciência, mesmo num dia que uma pessoa decida, hoje não vou fazer nada, está uma baseline para ir uns 5 km que vai andar. Portanto, hoje não vou fazer nada, vai andar 5 km. Ok? Isso convém ter isso na cabeça. Porque do hotel para o restaurante e volta, se calhar são 3 km, porque aquilo é um quarto de hora para chegar ao restaurante. Se for até ao fim da pista e voltar 800 metros para cada lado, né? Portanto, deslocaçõezinhas, não é? Que no fim vai-se fazer as contas, andou-se 5, 6 km. E num dia em que se decidiu, não vou fazer nada. Ok? Portanto, convém ter ali uma certa noção que... Pronto, e depois em cima disso, então mete-se as tais deslocações que nós estamos a falar, que é ir às ribeiras, ir ao reservatório, ir à caldeira, ir aos vales lá para cima. Isso, portanto, acho que aparece, aliás, por acaso, nesse webinar que o Ladiclau referiu, lá do Dutch Burning, if you're not fit, forget it. Ou seja, eu sou uma pessoa que anda de canadianas e que só consegue andar 100 metros por dia, etc. Sim, para ali, não sei, talvez se aparecer lá uma mariquita de uma árvore lá na vila, acho que consegue ver. Se calhar se for para ir à praia, para ver uma ave que anda ali no mar, já tem que andar os 800 metros da pista, né? E se calhar já não vai conseguir. Portanto, convém ter essa consciência. Este ano a coisa não tinha resultado assim tão mal, não era? Certo, mas de qualquer maneira andas 5 km.
Certo. Mas Eu só vou andar na Numa- praia e só vou ali ao restaurante e venho e não sei, anda 5 km. numa ilha que tem 6, a acreditar no meu relógio, e costuma ser bastante fiável nessas coisas, houve dias em que eu fiz 22, numa ilha que tem 6 km na dimensão máxima. e o problema é que não é só em linha reta, aquilo é subir e descer. Exatamente. É difícil, mas eu devo dizer que fiquei muito surpreendido que há muitos observadores de aves séniores na ilha, muitos deles com problemas de mobilidade. O que me parece é que muitos desses observadores são observadores com listas enormes no Paleártico, portanto, a maior parte deles faziam muito pouco esforço de regra geral. Havia os tais que já tinham o carro no corvo, portanto, andavam basicamente só a fazer coisas junto às estradas, e é uma questão de sorte, não é? Portanto, uma pessoa sabe que se aparecer longe da ribeira não quer ver, mas, portanto, isso aí depende de cada um, mas eu, a regra geral, concordo com o Frederico, para se aproveitar o corvo e para se ter as melhores chances de ver o maior número de aves possível, tem de se ter uma forma física base, e o corvo vai provavelmente deixar as pessoas todas partidas em alguns dias. E isso depois também, ou seja, se vai ficar de 1, 2, 3 semanas, se calhar também se tem que pensar em dosear os esforços, porque claramente quando eu saí de lá estava mais cansado do que quando lá fui no início. No início tinha muito mais energia. E portanto, e depois também ao longo do dia também se tem de ir doseando, porque fazer um esforço físico muito grande logo no início dá tudo, e depois a meio do dia é descoberta outra ave. Eu tive de facto um dia onde fiz montes de quilómetros, estava todo estafado e fiquei contente de ter alguma forma física, mas se calhar se fosse no dia a seguir já não tinha conseguido fazer aquilo, porque ainda foi um dos meus primeiros dias. Ou seja, dosear o esforço físico também é uma coisa que é de pensar, não é? Portanto, aquilo é quase uma maratona, não é? Como acho que foi o Frederico até me disse isto, também dito por outro observador, o corvo é uma maratona, não é um sprint. E isto Mas não é só. este ano dava para fazer muitos sprints, porque havia pouca maratona para fazer. Não, mas a maratona não só ao longo de vários anos, Certo. mas sim. Mas pronto, por aqui eu concordo com os meus colegas. Muito bem. Então, a pergunta final que eu faço a todos vós... Não, peço desculpa. Há uma pergunta antes da pergunta final. O corvo correspondeu às vossas expectativas, sim ou não? Sim ou não? Não me digam porquê. Só sim ou não. Nicolau. O corvo correspondeu às minhas expectativas. Eu tentei baixar as minhas expectativas ao máximo, portanto, nesse ponto correspondeu, mas o corvo era muito mais do que aquilo que eu estava à espera. Vasco Valadares. O Corvo superou 15-0 as expectativas que eu tinha, e não estamos só a falar de birdwatching. Certo? Frederico Moraes. Cumpriu. Temos uma escala, fantástico. Muito bem, então, sendo assim, a minha última pergunta é, caros senhores, Corvo 2023, como é que é? É como ao Rock in Rio. Eu vou lá estar. Eu reservei aquilo que era possível reservar, que já estava basicamente esgotado. E pronto, mas é quase já reservado 2024. Aquilo, a partir do momento que vais ao clube, pronto, é giro. Só faltou, não é? Pronto, é como eu disse lá aos profissionais que lá estavam. Em 2023 vou, e em 2023 decidirei se vou em 2024. E por acaso até teve uma piada, que foi quando eu me estava a vir embora, peguei o táxi do hotel para o aeroporto, e teve piada porque iam lá, penso que seriam familiares do taxista, que é das pessoas mais conhecidas lá, e até me perguntaram, estava-me a ir embora tão cedo, porquê? Porque agora é que aquilo estava a começar. Eu disse, vou agora porque não me arranjaram, vocês não me deixaram cá ficar mais dias, porque só me arranjaram estes dias alojamento. E uma das pessoas teve uma certa piada, que foi, você vai ver que ao fim da terceira vez você não quer outra coisa. E portanto é um bocado a frase que me ficou dali, e portanto 2023 sim, 2024 veremos. Muito bem, então cá estaremos em 2023, espero eu,
eventualmente com mais pessoas, para fazer o apanhado da época de Corvo 2023. Muito obrigado a todos.